Gelas de Saturno. Durante décadas, Saturno foi admirado por seus anéis. Mas hoje, sabemos que seu verdadeiro mistério não gira ao seu redor, mas se esconde em silêncio sob o gelo de suas luas. Mundos pequenos, frios e distantes, que contra toda a intuição, abrigam oceanos líquidos, atividade geológica e uma química surpreendentemente complexa. Bem-vindos ao O Cientista dos Sonhos. Neste documentário exploraremos o que a ciência encontrou nas luas geladas de Saturno, Encélado, com seus géiseres de água expelidos para o espaço, Titã, com mares e rios que não são de água, e outros corpos que estão redefinindo nossa compreensão dos oceanos extraterrestres e a possível vida além da Terra. Tudo o que você ouvirá aqui está baseado em dados reais da exploração espacial e da astrobiologia moderna. Acompanhe-me até o final do vídeo. Inscreva-se no canal e deixe que esta viagem tranquila pelo Sistema Solar acompanhe você enquanto descansa. Durante muito tempo, Saturno foi considerado um planeta bonito, mas distante. Um gigante gasoso, definido quase exclusivamente por seus anéis. Durante séculos, telescópios e observadores centraram sua atenção nessas estruturas brilhantes que parecem flutuar no vazio. No entanto, com o avanço da exploração espacial, a ciência descobriu que o verdadeiro coração do sistema de Saturno não se encontra no planeta em si, mas nos mundos que o acompanham em silêncio. Hoje, sabemos que Saturno não é apenas um planeta com anéis. É o centro de um sistema complexo e dinâmico que abriga mais de 80 luas confirmadas, cada uma com características únicas. Algumas são pequenas e fragmentadas, restos de colisões antigas. Outras, por outro lado, são mundos completos, com atmosferas, estações, química ativa e estruturas internas surpreendentemente complexas. Este conjunto de luas torna Saturno um dos sistemas mais ricos e fascinantes de todo o Sistema Solar. Diferente dos planetas rochosos como a Terra ou Marte, Saturno é um gigante gasoso. Não tem uma superfície sólida onde se possa caminhar, explorar ou buscar sinais diretos de processos geológicos complexos. Sua atmosfera, composta principalmente de hidrogênio e hélio, é profunda, turbulenta e hostil. Sob suas nuvens, a pressão aumenta de forma extrema, e as condições tornam-se rapidamente incompatíveis com a vida tal como a conhecemos. Por esta razão, embora Saturno seja majestoso, do ponto de vista científico, seu interesse biológico é limitado. As luas que o rodeiam contam uma história muito diferente. Muitas destas luas estão cobertas por camadas de gelo, o que durante anos levou os cientistas a pensar que eram corpos mortos, congelados e sem atividade. Mas essa ideia provou estar profundamente incorreta. Sob esse gelo, ocultos a quilômetros de profundidade, escondem-se oceanos líquidos, aquecidos não pela luz do Sol, mas por forças gravitacionais e processos internos. Estes mundos gelados não apenas estão ativos, mas poderiam reunir algumas das condições mais importantes para a vida. Por esta razão, as luas geladas de Saturno se tornaram protagonistas absolutas da exploração científica moderna. São mais interessantes que o próprio planeta, porque oferecem algo que Saturno não pode. Ambientes estáveis onde a água líquida pode existir durante milhões ou até bilhões de anos, e onde a água líquida a ciência presta atenção. Esta descoberta levou a uma mudança profunda na forma como entendemos a habitabilidade no universo. Durante muito tempo, a busca por vida centrou-se quase exclusivamente em planetas semelhantes à Terra, localizados na chamada zona habitável ao redor de suas estrelas. No entanto, as luas geladas de Saturno demonstraram que a vida
não precisa necessariamente estar perto de uma estrela, nem depender do calor solar direto. Aqui surge um conceito-chave na ciência moderna: os mundos oceânicos. Um mundo oceânico é um corpo celeste que possui um oceano global de água líquida sob sua superfície. Este oceano costuma estar coberto por uma camada de gelo que atua como um escudo, protegendo-o da radiação do espaço e ajudando a manter condições estáveis em seu interior. Em vez de receber calor do Sol, estes oceanos mantêm-se líquidos graças à energia interna gerada pela fricção gravitacional, um processo conhecido como aquecimento por maré. No sistema de Saturno, várias luas encaixam-se perfeitamente nesta definição. Não são oceanos superficiais como os da Terra, mas mares ocultos, escuros e profundos, isolados do espaço exterior. Embora possa parecer um ambiente extremo, na Terra existem lugares surpreendentemente semelhantes. No fundo dos nossos oceanos, longe da luz solar, prosperam ecossistemas completos ao redor de fontes hidrotermais, alimentados unicamente por energia química. Este paralelismo levou os cientistas a considerar seriamente que os mundos oceânicos poderiam ser alguns dos lugares mais promissores para encontrar vida fora da Terra. Além disso, as luas geladas de Saturno não são todas iguais. Algumas apresentam superfícies jovens e ativas. Outras conservam cicatrizes antigas do passado do Sistema Solar. Algumas têm atmosferas densas, outras apenas um tênue véu de gases. Esta diversidade torna o sistema de Saturno um laboratório natural extraordinário, onde se podem estudar múltiplos caminhos de evolução planetária em um mesmo ambiente. O mais notável é que muitas destas luas permaneceram relativamente estáveis durante enormes períodos de tempo. Essa estabilidade é crucial. A vida, tal como a entendemos, precisa de tempo para surgir, evoluir e adaptar-se. Os oceanos ocultos sob o gelo destas luas poderiam ter existido durante centenas de milhões de anos, oferecendo um cenário tranquilo e protegido para processos biológicos lentos e profundos. Assim, Saturno deixa de ser apenas um planeta distante com anéis brilhantes e se transforma no guardião de um sistema cheio de mundos ocultos, mundos silenciosos, cobertos de gelo, que escondem sob sua superfície uma atividade constante e invisível. Mundos que obrigaram a ciência a repensar onde e como buscar vida no universo. Este é o ponto de partida. Antes de falar de geysers, mares de metano ou missões espaciais, é fundamental entender isto. O sistema de Saturno não é um ambiente simples. É um ecossistema planetário complexo, dominado não pelo planeta central, mas pelas luas que o rodeiam. E nesse silêncio gelado, a ciência começou a encontrar algo profundamente inesperado. Lugares que poderiam estar vivos. Uma lua gelada é, à primeira vista, um mundo aparentemente simples. Um corpo pequeno, distante, coberto por uma superfície de gelo permanente, sem oceanos visíveis nem continentes, sem uma atmosfera quente nem sinais evidentes de atividade. Durante grande parte do século XX, este tipo de luas foi classificado como objetos inertes, restos congelados da formação do Sistema Solar, preservados no frio do espaço profundo. No entanto, essa imagem começou a mudar de maneira radical com o avanço da exploração espacial. Hoje, uma lua gelada é entendida como algo muito mais complexo. Trata-se de um mundo coberto por camadas de gelo que podem atingir vários quilômetros de espessura, sob as quais pode-se esconder um oceano global de água líquida. Estas camadas de gelo não são simples superfícies congeladas. São estruturas dinâmicas, com fendas, fraturas
e regiões onde o gelo se renova constantemente. Em alguns casos, o gelo atua como uma barreira protetora, isolando o interior do corpo celeste do vácuo e da radiação do espaço. A espessura destas camadas é difícil de imaginar. Em algumas luas, o gelo pode ser mais espesso que a crosta terrestre em muitas regiões do planeta. Caminhar sobre a superfície de uma lua gelada seria como estar parado sobre uma camada sólida que cobre um oceano completo, oculto e silencioso, a dezenas de quilômetros abaixo. Durante anos, pensou-se que esse gelo implicava a ausência total de atividade. Mas a realidade é muito diferente. Sob esse gelo, a ciência encontrou evidências claras de oceanos líquidos escondidos, mantidos em estado fluido apesar das temperaturas extremamente baixas do ambiente. A chave não está no Sol, cuja luz mal chega a estas regiões distantes, mas em processos internos. As forças gravitacionais exercidas pelo planeta que orbitam deformam continuamente estas luas, gerando fricção interna e calor. Este fenômeno, conhecido como aquecimento por maré, é suficiente para evitar que toda a água se congele. Estes oceanos não são pequenos bolsos isolados, mas vastos corpos de água que podem rodear completamente o núcleo da Lua. Em alguns casos, acredita-se que contenham mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos. Diferente dos mares terrestres, não são iluminados pela luz solar. São ambientes escuros, profundos e estáveis, onde o tempo flui de maneira distinta. Aqui é onde surge a pergunta fundamental: por que deveríamos nos importar com tudo isso? A resposta está em uma combinação que a ciência considera essencial para a vida: água, energia e química. As luas geladas reúnem estes três elementos de uma maneira surpreendente. A água líquida proporciona o meio onde podem ocorrer reações complexas. A energia, gerada por processos internos e possivelmente por interações entre o oceano e o núcleo rochoso, impulsiona essas reações. E a química, presente na forma de sais, compostos orgânicos e outros elementos, oferece os ingredientes necessários para estruturas cada vez mais complexas. Na Terra, a vida não surgiu na superfície iluminada, mas provavelmente nos oceanos primitivos, onde a água, o calor e os minerais interagiam constantemente. Hoje, em nosso próprio planeta, existem ecossistemas completos no fundo do oceano, ao redor de fontes hidrotermais, completamente independentes da luz solar. Estes ecossistemas sustentam-se graças a reações químicas entre a água quente e as rochas do subsolo. As luas geladas poderiam abrigar ambientes muito semelhantes. Shutterstock. Explorar o gelo que cobre estes oceanos desempenha um papel crucial. Não é apenas uma barreira física, mas um escudo natural. Protege o oceano interno da radiação cósmica, de impactos de meteoritos e de mudanças extremas no ambiente espacial. Esta proteção permite que as condições internas se mantenham estáveis durante períodos extremamente longos. E na ciência, a estabilidade é tão importante quanto os próprios ingredientes. Durante décadas, a busca por vida fora da Terra centrou-se quase exclusivamente em planetas que se parecessem com o nosso lar. Mas as luas geladas obrigaram a repensar essa estratégia. Um mundo não precisa de uma atmosfera temperada, nem oceanos na superfície para ser potencialmente habitável. Pode esconder sua atividade sob camadas de gelo e permanecer invisível durante milhões de anos. Além disso, as luas geladas representam uma vantagem adicional: a separação entre superfície e oceano. Na Terra,
As mudanças climáticas, os impactos e os eventos catastróficos afetaram repetidamente a superfície do planeta. Em contrapartida, um oceano coberto por quilômetros de gelo pode permanecer relativamente isolado destes eventos, oferecendo um ambiente mais constante para processos biológicos a longo prazo. A importância das luas geladas vai além de uma única missão ou descoberta. Elas transformaram a maneira como entendemos o sistema solar e, por extensão, o universo. Se estes mundos são capazes de manter oceanos durante bilhões de anos, então poderiam ser comuns em outros sistemas planetários. Cada gigante gasoso poderia estar acompanhado por luas semelhantes, multiplicando exponencialmente os lugares onde a vida poderia surgir. Assim, uma lua gelada deixa de ser um objeto frio e silencioso para se tornar um cenário cheio de possibilidades. Sob sua superfície imóvel, poderia existir um mundo dinâmico, ativo e quimicamente rico. Um mundo que nunca vê a luz de sua estrela, mas que poderia abrigar processos tão complexos quanto os que deram origem à vida na Terra. Compreender o que é uma lua gelada e por que deveríamos nos importar é entender que o universo é mais criativo do que imaginávamos. A vida, se existir além do nosso planeta, pode não estar onde sempre a procuramos. Pode estar escondida, protegida pelo gelo, esperando silenciosamente sob a superfície de um mundo distante. Antes de avançar, lembre-se de que você pode desfrutar de narrações completas, como esta baixando-as pelo link disponível no vídeo, e assim poderá aproveitá-las em qualquer momento, e sem interrupções irritantes por anúncios. Agora, continuando. Encélado é uma das menores luas de Saturno, mas também uma das mais extraordinárias já descobertas. Com um diâmetro de apenas cerca de 500 quilômetros, durante muito tempo, foi considerada apenas mais um corpo gelado, sem nada particularmente especial. Sua superfície branca e brilhante refletia a luz do sol, e não havia sinais evidentes de atividade. No entanto, essa percepção mudou de forma radical no início do século XXI, quando a exploração espacial revelou algo completamente inesperado. No polo sul de Encélado, a ciência observou geysers gigantes de água e gelo emergindo diretamente para o espaço. Jatos colossais que brotam de longas fraturas na superfície, conhecidas como listras de tigre. Estas fendas estendem-se por centenas de quilômetros e atuam como condutos naturais que conectam o interior da Lua com o vácuo espacial. Através delas, Encélado expulsa continuamente vapor de água, partículas de gelo e outros compostos, criando uma nuvem visível que se eleva centenas de quilômetros acima da superfície. Este fenômeno foi uma surpresa absoluta. Até aquele momento, não se conhecia nenhuma lua tão pequena, capaz de manter uma atividade geológica tão intensa. A existência de geysers implicava necessariamente uma fonte de energia interna e, o mais importante, a presença de água líquida no subsolo. Encélado não apenas estava vivo do ponto de vista geológico, mas estava revelando ativamente seu interior ao espaço. A chave para entender este comportamento está em sua órbita ao redor de Saturno. Encélado experimenta uma forte interação gravitacional com o planeta e com outras luas próximas. Esta interação provoca uma deformação constante de sua estrutura interna, gerando calor por fricção. Esse calor é suficiente para manter um oceano interno em estado líquido, apesar das temperaturas extremas do ambiente. Com o tempo, múltiplas medições confirmaram que sob a superfície gelada de Encélado existe um oceano global de água salgada, situado sob uma camada de gelo que pode atingir dezenas de quilômetros de espessura. Na região do Polo Sul,
essa camada é mais fina, o que permite que a água do oceano suba e escape para o espaço em forma de geysers. Desta maneira, Encélado tornou-se um dos poucos corpos do Sistema Solar onde podemos estudar diretamente um oceano subterrâneo sem a necessidade de perfurar o gelo. Mas a descoberta não terminou ali. Ao analisar os jatos expelidos por Encélado, os instrumentos científicos detectaram algo ainda mais intrigante: partículas orgânicas complexas. Estas moléculas baseadas em carbono são componentes fundamentais da química da vida. Não se trata de organismos vivos, mas dos blocos químicos que, nas condições adequadas, podem dar origem a processos biológicos. Além de compostos orgânicos, os geysers contêm sais e pequenas partículas de sílica, o que sugere que a água do oceano interage com um núcleo rochoso quente no interior da Lua. Este tipo de interação é especialmente importante, já que na Terra, os sistemas hidrotermais, onde a água quente entra em contato com rochas, são considerados um dos possíveis lugares onde surgiu a vida. A combinação é extraordinária: água líquida, energia térmica e uma química rica e ativa, tudo reunido em um corpo pequeno, oculto sob uma superfície de gelo. Encélado não apenas cumpre os requisitos básicos para a habitabilidade, mas os expõe de uma maneira direta e observável. Cada geyser atua como uma janela natural para o seu oceano interno, oferecendo à ciência uma oportunidade única. Esta acessibilidade é uma das razões pelas quais Encélado é considerado um dos melhores lugares para procurar vida fora da Terra. Diferente de outros mundos oceânicos, onde o oceano está completamente isolado, sob camadas impenetráveis de gelo, Encélado lança parte do seu conteúdo ao espaço. Uma nave espacial pode atravessar estes jatos e analisar sua composição, sem a necessidade de pousar ou perfurar a superfície. Além disso, o ambiente interno de Encélado parece ter sido estável durante milhões de anos. A atividade geológica no Polo Sul sugere que o oceano esteve presente durante um período longo o suficiente para permitir processos químicos complexos. A estabilidade, combinada com a energia constante proporcionada pelas forças de maré, cria um cenário ideal para o surgimento e persistência de vida microbiana. Encélado também desafia nossas ideias preconcebidas sobre onde a vida pode existir. Não está na zona habitável do Sistema Solar. Recebe muito pouca luz solar. Sua superfície é extremamente fria. E, no entanto, sob esse gelo esconde-se um ambiente potencialmente acolhedor. Esta descoberta obrigou os cientistas a ampliar sua definição de habitabilidade e a olhar além dos planetas tradicionais. Hoje, Encélado é visto como um mundo oceânico ativo, dinâmico e quimicamente rico. Um pequeno satélite que, silenciosamente, mudou a forma como entendemos o Sistema Solar. Não é apenas uma lua gelada. É um laboratório natural, onde a ciência pode estudar condições semelhantes às que puderam dar origem à vida na Terra. No vácuo escuro que rodeia Saturno, Encélado continua lançando seus geysers ao espaço, como um sussurro constante proveniente de um oceano oculto. Um lembrete de que mesmo os mundos mais pequenos podem abrigar os segredos mais profundos do universo. Quando a missão Cassini começou a se aproximar de Encélado, no início dos anos 2000, os cientistas já suspeitavam que esta pequena lua de Saturno escondia segredos sob sua superfície gelada. Mas ninguém esperava a magnitude do que descobririam. Geysers de água, partículas orgânicas complexas e sinais de atividade química que mudaram completamente nossa visão dos mundos oceânicos. Hoje,
Sabemos que os jatos que emergem do Polo Sul de Encélado não são apenas um espetáculo visual impressionante. São uma janela direta para um oceano alienígena que poderia ser habitável. O primeiro e mais óbvio achado nos geysers foi água em estado líquido. Mas não se tratava de simples água congelada derretida por radiação solar ou por calor residual. A Cassini detectou claramente que a água expelida pelos geysers é água salgada, semelhante em composição aos oceanos da Terra. Isto é crucial, porque o sal indica que a água interagiu com rochas em nível geológico, um processo chamado interação hidrotermal, onde a água quente dissolve minerais do leito rochoso, criando um ambiente quimicamente ativo. Estas interações não apenas mantêm o oceano em estado líquido sob quilômetros de gelo, mas também geram os compostos químicos necessários para sustentar vida microbiana, pelo menos segundo os padrões da biologia terrestre. A presença de sais dissolvidos também sugere que o oceano interno de Encélado não é um simples reservatório isolado de água, mas um sistema dinâmico capaz de transportar nutrientes e energia de maneira contínua. Além da água, a Cassini detectou uma surpreendente variedade de moléculas orgânicas complexas nos jatos. Estas moléculas incluem compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E algumas alcançam tamanhos moleculares semelhantes aos dos aminoácidos e lipídios primitivos da Terra. Isto é especialmente relevante porque os compostos orgânicos são a base da vida, tal como a conhecemos. Sem eles, não poderiam se formar proteínas, ácidos nucleicos ou membranas celulares. O fascinante é que estas moléculas não parecem provir da superfície gelada da Lua. Sua origem está claramente vinculada ao oceano interno. Ou seja, cada vez que Encélado expulsa água para o espaço, também está liberando fragmentos químicos de seu oceano, permitindo-nos estudá-lo de maneira indireta, à distância. Esta janela química é única no Sistema Solar, porque nos dá informações reais sobre a composição de um oceano alienígena sem ter que perfurar o gelo. Outra descoberta revolucionária foi a presença de hidrogênio molecular, H2, nos geysers. Em termos de astrobiologia, isto é uma notícia extraordinária. Nos oceanos terrestres, especialmente perto de fendas hidrotermais, o hidrogênio atua como fonte de energia para micróbios quimiosintéticos que não dependem da luz solar. Estes micro-organismos convertem o hidrogênio e outros compostos químicos em energia, gerando um ecossistema completamente independente da fotossíntese. A detecção de hidrogênio molecular em Encélado sugere que um processo semelhante poderia estar ocorrendo sob sua camada de gelo. Em outras palavras, não só temos água e compostos orgânicos, mas também uma fonte de energia química contínua, um dos 3 pilares essenciais para a vida. Água, plus química, paz, energia. A combinação destes elementos faz com que o oceano de Encélado seja um dos lugares mais promissores do Sistema Solar para procurar vida microbiana. Tomando em conjunto estes achados, podemos começar a imaginar como seria um ecossistema sob o gelo de Encélado. Não seria um oceano como o da Terra, com corais e peixes visíveis. Seria um mundo microscópico, onde bactérias e arqueias poderiam prosperar ao redor de fendas hidrotermais, alimentando-se de hidrogênio e moléculas orgânicas. Estes organismos poderiam formar redes tróficas simples, mas autossuficientes, completamente adaptadas a um ambiente fechado, frio e escuro. O intrigante é que o oceano de Encélado não apenas poderia sustentar vida, mas também poderia tê-lo feito durante bilhões de anos. A interação contínua entre a água, os minerais do núcleo rochoso e a energia química das fendas
proporciona um ambiente estável e duradouro, muito mais favorável do que a maioria dos planetas rochosos do Sistema Solar. Grande parte do que sabemos provém de medições indiretas. A Cassini não pousou em Encélado, nem perfurou seu gelo. Em vez disso, atravessou os géiseres, analisando partículas e gases com espectrômetros de massa. Cada partícula de gelo, cada molécula de gás capturada, serviu como uma cápsula informativa sobre o oceano interno. Esta técnica permitiu-nos determinar não apenas a composição química, mas também a temperatura e a salinidade da água, e estimar a existência de processos geológicos ativos no leito do oceano. Além disso, o padrão dos géiseres indica que o oceano não está congelado por completo e que há correntes e circulação de água sob a superfície, o que sugere um sistema dinâmico capaz de redistribuir nutrientes e energia. É como se Encélado tivesse um motor químico interno, um oceano ativo que respira lentamente sob quilômetros de gelo. Estas descobertas não apenas revolucionaram nossa compreensão de Encélado, mas também redefiniram a astrobiologia. Antes da Cassini, a busca por vida no Sistema Solar estava centrada em planetas como Marte ou Vênus. Hoje, graças aos géiseres de Encélado, sabemos que a vida poderia existir em lugares inesperados, ocultos sob camadas de gelo e acessíveis unicamente através de jatos de água para o espaço. Cada partícula expelida nos aproxima um passo mais de responder à pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos no universo? Se Encélado é uma pequena joia oceânica sob o gelo, Titã é um mundo completamente diferente. Uma lua que se assemelha a um planeta em si mesma. Com sua atmosfera densa e opaca, rios que fluem, mares extensos e um ciclo climático ativo, Titã desafia nossa percepção do que pode ser um planeta habitável, ou ao menos um mundo ativo e complexo no Sistema Solar. O primeiro que surpreende em Titã é sua atmosfera. Com uma espessura mais do dobro da Terra, esta cobertura gasosa é composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e outros hidrocarbonetos. Este manto atmosférico é tão denso que da superfície o céu parece alaranjado e opaco, devido à presença de aerossóis orgânicos, chamados tolinas, que se formam pela ação da radiação solar sobre o metano e o nitrogênio. A densidade atmosférica de Titã tem várias consequências fascinantes. Primeiro, protege a superfície de impactos menores, funcionando como um escudo frente a micrometeoritos. Segundo, permite a existência de ventos e correntes atmosféricas capazes de moldar dunas e formar padrões geológicos complexos. E terceiro, gera uma pressão na superfície de quase 1,5 vezes a terrestre, o que significa que, apesar do frio extremo, líquidos menos voláteis que a água podem existir em estado estável, algo impensável na maioria das luas e planetas do Sistema Solar. Além disso, esta atmosfera lembra a da Terra primitiva, há mais de 4 bilhões de anos, antes de que surgisse a vida fotossintética e o oxigênio se tornasse um componente dominante. Por isso, estudar Titã nos oferece uma espécie de máquina do tempo planetária, um laboratório natural para compreender como puderam ter se formado os primeiros compostos químicos prebióticos em nosso próprio planeta. Outro aspecto que transforma Titã em um mundo único são seus lagos e mares líquidos, embora não de água como estamos acostumados, mas de metano e etano, hidrocarbonetos, que em Titã podem se manter em estado líquido graças às temperaturas extremamente baixas, em torno de menos 179 graus Celsius. Estes corpos de líquido concentram-se principalmente nos polos,
especialmente no norte, onde se encontra o Lago Kraken, o maior do sistema solar fora da Terra, com um tamanho comparável ao Mar Cáspio. Estes mares e lagos não são apenas um espetáculo surpreendente. Fazem parte de um ciclo hidrológico ativo, semelhante ao ciclo da água em nosso planeta. Titã tem chuva, rios, evaporação e condensação, mas com metano e etano em vez de água. As chuvas podem corroer a superfície, esculpindo cânions e vales, e os rios transportam sedimentos, formando deltas e praias orgânicas. Esta dinâmica demonstra que, embora a química e a temperatura sejam extremas, os processos geológicos e climáticos podem ser surpreendentemente parecidos com os da Terra, mas sob um conjunto de regras químicas totalmente diferente. Uma das descobertas mais fascinantes de Titã é a evidência de erosão ativa. As imagens da missão Cassini, junto com os dados do módulo Huygens, que desceu à superfície em 2005, revelaram vales fluviais, redes de drenagem e padrões de erosão que se parecem com os rios terrestres. No entanto, aqui, o agente erosivo não é a água, mas metano líquido que cai como chuva e flui pela superfície, arrastando partículas de gelo e compostos orgânicos. Estes rios criaram estruturas geológicas complexas, com leitos entrelaçados, meandros e deltas, evidenciando que Titã não é um mundo estático. É um planeta em miniatura, com um ciclo de líquidos que é ativo e mutável. A interação destes rios com os lagos e mares gera fenômenos que poderiam ser considerados climáticos em seu sentido mais amplo, com tempestades, precipitações sazonais e possíveis mudanças no nível dos lagos ao longo de décadas. Isto transforma Titã em um laboratório natural para estudar climas extremos e ciclos líquidos não aquosos, algo que não temos na Terra. A superfície de Titã combina suavidade e relevo abrupto. Suas vastas dunas equatoriais são formadas por partículas de hidrocarbonetos sólidos, arrastadas por ventos constantes, criando padrões semelhantes aos desertos da Terra. Em contraste, as regiões polares apresentam mares e lagos líquidos, e zonas intermediárias mostram montanhas de gelo de água, que funcionam como se fossem rochas em nosso planeta. Esta geologia variada, combinada com uma caracterização relativamente baixa, sugere que Titã é um mundo geologicamente ativo, capaz de remodelar sua superfície através de processos atmosféricos e possivelmente internos, como tectônica de gelo ou criovulcanismo. A combinação de atmosfera densa, mares de metano e etano, chuva e rios cria um cenário único para a química prebiótica. As moléculas orgânicas complexas, formadas na atmosfera, podem se depositar nos lagos e rios, reagindo lentamente em condições frias, mas estáveis. Isto abre a possibilidade de estudar como poderiam surgir sistemas químicos complexos em condições muito diferentes das terrestres. Titã nos mostra que a habitabilidade não precisa de água líquida na superfície. Pode existir química ativa, ciclos de energia e deposição de compostos orgânicos que, com o tempo, poderiam dar origem a processos pré-biológicos. Titã alcança um equilíbrio fascinante entre o familiar e o alienígena. Por um lado, vemos processos que reconhecemos da Terra: clima, erosão, rios, mares e ciclos líquidos. Por outro, tudo isto ocorre em condições extremas, com hidrocarbonetos em vez de água e temperaturas que fariam com que qualquer organismo terrestre morresse instantaneamente. É um mundo paradoxal, onde o estranho e o conhecido coexistem, desafiando nossa noção do que significa um planeta ativo e complexo. Com estes elementos, Titã se confirma como um mundo que parece outro planeta dentro do nosso próprio sistema solar, oferecendo uma combinação única de atmosfera densa,
mares de metano e rios líquidos que geram uma paisagem dinâmica e mutável. Estudá-lo não apenas nos permite entender processos geológicos e climáticos fora da Terra, mas também nos oferece pistas sobre os limites da habitabilidade e a diversidade química que pode existir em outros mundos. Química estranha em Titã. Vida diferente da nossa? Titã, a maior lua de Saturno, não apenas se destaca por seus lagos e mares de metano e etano, ou por sua atmosfera densa e alaranjada. Também é um laboratório químico único, um lugar onde os processos que poderiam dar origem à vida ocorrem sob condições extremamente diferentes das da Terra. Enquanto em nosso planeta a água líquida é a base da vida, em Titã, os químicos e astrobiólogos se perguntam se poderia surgir uma forma de vida completamente diferente, baseada em hidrocarbonetos e em solventes não aquosos. A atmosfera de Titã é uma fábrica química em miniatura, composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano. Esta mistura interage constantemente com a radiação solar e a radiação de Saturno, desencadeando uma série de reações complexas. A exposição à luz ultravioleta quebra as moléculas de metano, gerando radicais livres que reagem entre si e com o nitrogênio para formar compostos orgânicos mais complexos, conhecidos como tolinas. As tolinas não são moléculas individuais, mas sim uma mistura de polímeros orgânicos complexos que se depositam lentamente sobre a superfície, cobrindo a Lua com um manto químico que é, ao mesmo tempo, exótico e reativo. Estes compostos incluem hidrocarbonetos simples e complexos, como acetileno, cianeto de hidrogênio e amônia, todos eles precursores potenciais de moléculas maiores que, em teoria, poderiam formar estruturas biológicas rudimentares. O fascinante é que estes processos ocorrem em um ambiente extremamente frio, em torno de menos 179 graus Celsius, onde a água está congelada e não pode participar da química orgânica ativa. Isto demonstra que a química prebiótica não requer necessariamente água líquida, como na Terra, e abre a porta para a possibilidade de formas de vida radicalmente diferentes, adaptadas a um mundo de hidrocarbonetos líquidos e gelo de água sólido. Graças aos dados da missão Cassini-Huygens, os cientistas detectaram moléculas orgânicas complexas flutuando na atmosfera de Titã. Algumas destas moléculas são relativamente grandes e possuem múltiplos átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio, o que as torna especialmente interessantes do ponto de vista astrobiológico. Estas moléculas podem formar estruturas tridimensionais, que, embora não sejam vida como a conhecemos, representam os tijolos de uma química potencialmente biológica. Na Terra, moléculas semelhantes poderiam evoluir para aminoácidos, lipídios ou açúcares simples. Em Titã, poderiam dar lugar a sistemas químicos que funcionam de maneira completamente diferente, talvez como precursores de um metabolismo baseado em metano em vez de água. A atmosfera de Titã atua como um laboratório contínuo. Cada molécula se forma, flutua, se combina com outras e, eventualmente, precipita em direção à superfície ou aos lagos. Isto gera um ciclo químico ativo, onde os compostos orgânicos se concentram em regiões líquidas e sólidas, criando um ambiente dinâmico que poderia permitir reações químicas complexas e sustentadas a longo prazo. Na Terra, toda a vida depende de água líquida como solvente universal, que permite dissolver nutrientes, transportar compostos químicos e facilitar reações metabólicas. Titã, no entanto, oferece um cenário completamente distinto. Os líquidos disponíveis na superfície são metano e etano, hidrocarbonetos que se comportam de maneira muito diferente da água.
Isto levou os cientistas a considerar a possibilidade de uma bioquímica alternativa, baseada em hidrocarbonetos como solventes, e capaz de sustentar processos metabólicos diferentes dos organismos terrestres. Por exemplo, em um oceano de metano líquido, os compostos orgânicos poderiam formar estruturas estáveis, sem a necessidade de água, permitindo reações químicas que produzem energia e sintetizam novas moléculas, de maneira análoga a um metabolismo, mas com química radicalmente distinta. Embora esta ideia ainda seja especulativa, baseia-se em princípios químicos sólidos. O metano pode dissolver certos compostos orgânicos e facilitar reações que, a temperaturas extremamente baixas, poderiam ser lentas, mas constantes. Além disso, os compostos nitrogenados e as tolinas poderiam atuar como precursores de estruturas moleculares funcionais, que cumprem funções semelhantes a proteínas ou membranas na Terra, mas adaptadas à química de hidrocarbonetos. Um aspecto intrigante é que, enquanto a superfície é dominada por metano líquido e um frio extremo, evidências geofísicas sugerem a existência de um oceano interno de água líquida, separado da superfície por quilômetros de gelo. Isto cria uma espécie de mundo duplo, um ambiente superficial baseado em metano e um oceano interno que, embora inacessível por cima, poderia oferecer condições mais semelhantes à vida terrestre. Esta dualidade levanta questões fascinantes. Poderia coexistir química baseada em hidrocarbonetos na superfície com química baseada em água no interior? Poderiam surgir formas de vida distintas nestes dois ambientes e, de algum modo, interagir através de processos geológicos ou criovulcânicos. Titã oferece um exemplo de como a habitabilidade não é um conceito único, mas pode variar de acordo com os solventes, a temperatura e a energia disponível. A química de Titã nos obriga a repensar os limites da vida. Não é simplesmente um lugar frio e distante. É um laboratório natural de bioquímica alternativa que poderia nos ensinar como a vida pode surgir em condições extremas, muito diferentes da Terra. Se algum dia descobrirmos organismos ativos em Titã, não seriam vida como a conhecemos, mas vida como poderia ser em mundos exóticos, baseada em metano, etano e moléculas orgânicas complexas, flutuando em atmosferas densas e quimicamente ativas. Além disso, o estudo de Titã nos ajuda a entender como os processos químicos e atmosféricos podem gerar precursores da vida sem a necessidade de um planeta quente e aquoso. Cada tempestade de metano, cada molécula complexa, precipitando em direção a um lago, é um experimento natural de química prebiótica em larga escala, que ocorre há bilhões de anos. Titã não é apenas fascinante por seus mares e lagos, é ainda mais pela química estranha e ativa que se desenvolve em sua atmosfera e superfície. Suas moléculas complexas, os ciclos de metano e etano e a possibilidade de bioquímica alternativa abrem um leque de perguntas sem precedentes. Que formas de vida poderiam existir em mundos sem água? Como se manifestam os processos prebióticos em condições extremas? Estudar Titã nos obriga a ampliar nossa definição de habitabilidade e a imaginar que a vida, no universo, poderia surgir em formas radicalmente diferentes das terrestres. É um lembrete de que, mesmo em um mundo frio e quimicamente estranho, os ingredientes para a vida podem se combinar de maneiras surpreendentes, oferecendo pistas sobre como poderia ser a vida em outros sistemas planetários e luas geladas. Titã, a maior lua de Saturno, é um mundo de contrastes extremos. Sua superfície é dominada por metano e etano líquidos, rios que corroem vales,
dunas formadas por partículas de hidrocarbonetos e uma atmosfera densa e opaca que lembra a Terra primitiva. No entanto, sob esta superfície aparentemente inóspita, existe um segredo ainda mais fascinante. Um oceano interno de água líquida, escondido sob quilômetros de gelo. Este achado transformou nossa compreensão da Lua e levanta a possibilidade de que Titã seja, de fato, dois mundos em um. Uma superfície tóxica e fria, e um oceano quente e potencialmente habitável por baixo. A ideia de um oceano interno em Titã não é meramente especulativa. Baseia-se em múltiplas observações geofísicas coletadas pela missão Cassini-Huygens. Uma das provas mais convincentes provém do campo gravitacional da Lua. Ao analisar as variações na gravidade medida enquanto a sonda orbitava ao redor de Titã, os cientistas detectaram indícios de que a camada superficial não é uniforme e rígida, como se esperaria em um corpo completamente sólido. Em vez disso, as medições sugerem que existe uma camada de água líquida sob o gelo, que permite certa flexibilidade e movimentos internos do núcleo gelado. Além disso, a rotação de Titã oferece pistas adicionais. A superfície da Lua parece se mover de maneira ligeiramente independente do interior, um fenômeno chamado libração rotacional, que é consistente com a presença de um oceano líquido entre a camada exterior de gelo e o núcleo rochoso. Se Titã fosse completamente sólido, este movimento seria muito mais limitado. A combinação destes dados indica que o oceano interno poderia se estender a várias centenas de quilômetros de profundidade, grande o suficiente para conter mais água do que todos os oceanos terrestres juntos. Por fim, a detecção de atividade tectônica e possíveis criovulcões reforça esta hipótese. As fraturas e elevações da superfície sugerem que o gelo não está completamente congelado e que a água líquida poderia ascender em alguns pontos, misturando-se com compostos orgânicos superficiais e criando interações químicas complexas que poderiam ser relevantes para a habitabilidade. Uma das características mais intrigantes de Titã é a drástica separação entre sua superfície e seu oceano interno. A superfície, banhada em metano e etano líquidos, com temperaturas próximas a menos 179 graus Celsius, é extremamente inóspita para qualquer forma de vida baseada em água. Mesmo as moléculas orgânicas complexas que flutuam na atmosfera e se depositam nos lagos não poderiam sustentar processos metabólicos tradicionais, devido ao frio extremo e à falta de água líquida. O oceano interno, em contraste, está isolado por quilômetros de gelo, o que o protege da superfície tóxica e mantém condições relativamente estáveis. A temperatura e a pressão neste oceano poderiam permitir que a água líquida exista junto com sais dissolvidos e compostos minerais, criando um ambiente quimicamente ativo e dinâmico. É provável que existam gradientes de temperatura e química que gerem fontes de energia, semelhantes às fontes hidrotermais dos oceanos terrestres, oferecendo as condições básicas necessárias para a vida microbiana. Este isolamento é fascinante, porque Titã pode abrigar dois mundos quimicamente distintos sob um mesmo teto. A superfície dominada por hidrocarbonetos e um oceano interno que, embora inacessível, poderia ser quimicamente compatível com a vida tal como a conhecemos. A ideia de que um mesmo corpo celeste contenha ecossistemas tão radicalmente diferentes redefine nossa concepção de habitabilidade e sugere que a vida poderia surgir em nichos inesperados dentro de um mesmo planeta ou lua. Dois mundos distintos em uma só lua. A possibilidade de que Titã abrigue dois mundos distintos
levanta questões tanto científicas quanto filosóficas. Do ponto de vista geológico, a existência de um oceano interno indica que Titã não é um corpo morto, mas possui dinâmica interna, com convecção de água, movimento do gelo e possivelmente troca de compostos entre a superfície e o oceano, através de fraturas ou criovulcanismo. Isto o torna um laboratório natural para estudar como se comporta um planeta ou lua que combina uma superfície extrema com um ambiente interno potencialmente habitável. Da perspectiva astrobiológica, a existência destes dois mundos levanta questões sobre a possibilidade de vida. Poderia existir química prebiótica complexa na superfície, com moléculas orgânicas acumulando-se em lagos e dunas, enquanto no oceano interno se desenvolveriam formas de vida baseadas em água líquida. Poderiam estas duas biosferas coexistir de maneira completamente independente? Ou haveria algum tipo de comunicação química ocasional, por exemplo, através de infiltrações ou criovulcanismo? A Lua oferece um cenário sem precedentes para estudar como diferentes ambientes, dentro de um mesmo corpo, podem gerar sistemas químicos e biológicos independentes, um conceito que nunca antes havíamos observado em nosso sistema solar. O achado de um oceano interno sob a superfície de Titã tem implicações diretas para a exploração futura. Se conseguirmos perfurar ou acessar de alguma maneira este oceano, poderíamos descobrir um mundo aquático que esteve isolado durante bilhões de anos, com condições estáveis e energia suficiente para sustentar vida microbiana. Isto mudaria radicalmente nossa estratégia de busca de vida. Em vez de nos concentrarmos unicamente em planetas com água na superfície, agora devemos considerar corpos com oceanos internos protegidos por gelo, onde a vida poderia estar oculta, mas não menos ativa. Além disso, Titã serve como modelo para exoplanetas e exoluas. Se uma lua tão distante e fria pode abrigar um oceano interno, é provável que existam outros mundos no universo com condições semelhantes. Isto amplia enormemente os objetivos da astrobiologia e sugere que a vida poderia ser mais comum do que pensávamos, embora muitas vezes oculta sob camadas de gelo ou atmosferas densas e tóxicas. Titã nos ensina que a habitabilidade é um conceito multifacetado. Sua superfície é um mundo extremo, dominado por hidrocarbonetos e frio glacial, enquanto seu oceano interno poderia oferecer condições surpreendentemente semelhantes às dos oceanos terrestres. A Lua representa um experimento natural de química e geologia, mostrando como um mesmo corpo pode abrigar ambientes radicalmente distintos, cada um com seu próprio potencial para processos químicos e possivelmente biológicos. A ideia de que Titã possa ser dois mundos em um nos obriga a reconsiderar não apenas quais lugares exploramos, mas como definimos a vida e a habitabilidade. Lembra-nos que mesmo nos cantos mais estranhos do sistema solar, onde as condições parecem impossíveis, existem segredos ocultos que poderiam revelar respostas fundamentais sobre a origem e a diversidade da vida no universo. Quando pensamos nas luas de Saturno, Encélado e Titã, costumam atrair toda a atenção. No entanto, Saturno possui um amplo elenco de outras luas geladas, cada uma com características próprias e potenciais segredos escondidos sob suas superfícies de gelo. Entre elas destacam-se Tione, Rhaeia e Mimas, corpos que, embora menos midiáticos, mostraram sinais que poderiam mudar nossa compreensão da habitabilidade no sistema solar. Dione, ligeiramente menor que a nossa Lua, esconde traços geológicos surpreendentes sob sua superfície. Seu hemisfério trailing, oposto à sua direção de órbita,
mostra uma rede de fendas lineares e fraturas que sugerem que, em algum momento, a Lua experimentou tensão tectônica ou movimentos internos. Os cientistas especularam que estas fendas poderiam ter sido formadas por criovulcanismo, onde a água ou os compostos gelados ascendem do interior, embora ainda não se tenha confirmado a presença de um oceano interno estável como o de Encélado. O que torna Dione inquietante é que suas fendas e regiões mais jovens indicam que a Lua não está completamente inativa. Pequenas mudanças de calor interno, possivelmente geradas por interações gravitacionais com Saturno e outras luas, poderiam estar mantendo uma camada subsuperficial parcialmente líquida, oferecendo um ambiente onde a química prebiótica ou mesmo formas de vida microscópicas poderiam existir de maneira isolada. Rheia é uma das maiores luas de Saturno e, embora pareça tranquila à primeira vista, mostra anomalias gravitacionais e composições superficiais incomuns. A sonda Cassini detectou variações na densidade e reflexos de luz, que indicam que a Lua poderia ter um núcleo parcialmente diferenciado, cercado por gelo, e possivelmente com pequenas bolsas de água líquida sob a superfície. Estas características fazem de Rheia uma candidata intrigante para estudos de habitabilidade. Embora não haja geysers visíveis, como em Encélado, a química interna e as camadas de gelo fraturadas poderiam permitir interações hidrotermais, gerando ambientes energeticamente ativos. Em outras palavras, Rheia poderia ser um mundo gelado adormecido, com potencial para manter processos químicos significativos sob sua superfície. Talvez a mais famosa por sua aparência seja Mimas, conhecida pela gigantesca cratera Herschel, que lhe dá um aspecto semelhante à Estrela da Morte de Star Wars. No entanto, o que parecia apenas um objeto decorativo esconde possíveis surpresas geológicas. Estudos recentes sugeriram que Mimas poderia ter um oceano interno sob seu gelo, apesar de seu tamanho pequeno e frio extremo. A evidência provém principalmente de anomalias em sua libração rotacional, que indicam que a superfície de gelo não está completamente acoplada ao núcleo rochoso. Isto é semelhante ao que ocorre em Encélado e sugere que mesmo luas pequenas podem manter reservatórios de água líquida internos, protegidos pelo gelo. Se estes oceanos existem, poderiam ser sistemas fechados, com energia geotérmica suficiente para sustentar química ativa, embora limitada no interior. Além de Encélado e Titã, Dione, Rheia e Mimas, nos mostram que o sistema de Saturno está cheio de mundos ativos e complexos, nem todos evidentes à primeira vista. As fraturas, anomalias gravitacionais e possíveis oceanos internos são indícios de processos dinâmicos que poderiam gerar ambientes químicos interessantes. Embora ainda não tenhamos detectado geysers ou atividade superficial evidente nestas luas, seu potencial como laboratórios de química prebiótica ou habitats extremos é real e merecem atenção em futuras missões de exploração. Toda nossa compreensão das luas geladas de Saturno e seus oceanos ocultos deve-se a uma única missão: Cassini, uma sonda espacial que mudou para sempre nossa visão do sistema solar. Lançada em 1997 e chegando a Saturno em 2004, a Cassini passou 13 anos explorando o planeta, seus anéis e suas luas, fornecendo dados que ainda hoje continuam sendo analisados pelos cientistas. A Cassini não era apenas uma nave, era um laboratório completo em órbita. Equipada com espectrômetros, câmeras de alta resolução, detectores de partículas e um radar capaz de penetrar nuvens e gelo, permitiu observar detalhes que jamais teríamos imaginado da Terra. Graças aos seus instrumentos,
Descobrimos que Encélado tinha geysers ativos. Titã tinha lagos de metano e etano. E Mimas e Dione tinham sinais de atividade interna, informações que antes estavam além da nossa capacidade tecnológica. O módulo Huygens, que desceu à superfície de Titã em 2005, foi um evento histórico. Pela primeira vez, podemos ver com nossos próprios olhos um mundo alienígena, capturando imagens do solo, rios e dunas, e fazendo medições atmosféricas diretas. Este tipo de dados é inestimável, porque nos permitiu validar as observações feitas a partir da órbita e entender a dinâmica da Lua como um todo. Para obter estes dados, a Cassini realizou manobras extremamente arriscadas, aproximando-se perigosamente de algumas das luas menores. Atravessar os geysers de Encélado para analisar partículas e gases exigia uma precisão milimétrica. A sonda devia desviar de fragmentos de gelo e poeira enquanto coletava informações que nenhuma outra missão poderia ter obtido. Estas manobras, às vezes chamadas de suicidas, foram decisivas para descobrir os oceanos internos, moléculas orgânicas e fontes de hidrogênio que confirmaram o potencial de habitabilidade de Encélado. O legado da Cassini vai muito além de fotos impressionantes. A missão forneceu terabytes de dados científicos, incluindo espectros químicos, mapas topográficos e medições magnéticas e gravitacionais. Cada medição permitiu construir modelos da estrutura interna das luas, detectar oceanos subsuperficiais e entender a dinâmica atmosférica de Titã. Graças a Cassini, agora sabemos que Saturno não é apenas um planeta com anéis. É um sistema complexo, cheio de mundos ativos, geologicamente dinâmicos e quimicamente intrigantes. Embora a Cassini tenha concluído sua missão em 2017, colidindo de maneira controlada com Saturno, seu legado científico continua. Cada partícula de gelo, cada espectro capturado nos jatos de Encélado e cada leitura de radar de Titã continuam sendo analisados por equipes de astrofísicos e químicos planetários. Os dados permitem refinar modelos de oceanos internos, estudar a química atmosférica e planejar futuras missões de exploração, como a Dragonfly em Titã, e propostas de sondas que poderiam perfurar o gelo de Encélado. A Cassini nos ensinou que a descoberta não termina com a missão em si, mas que cada byte de informação continua dando frutos durante décadas. Graças a ela, agora entendemos que Saturno é um sistema vivo, com luas que possuem oceanos ocultos, química complexa e potencial habitabilidade, um legado que mudará nossa forma de buscar vida no universo. Poderia existir vida agora mesmo sob o gelo? A pergunta sobre a existência de vida no universo fascinou a humanidade durante séculos. Durante muito tempo, os cientistas concentraram sua atenção em planetas que se assemelhassem à Terra, com água líquida na superfície e condições moderadas. No entanto, as luas geladas de Saturno, como Encélado e Titã, transformaram radicalmente esta perspectiva. Hoje, sabemos que a vida poderia existir em lugares extremamente hostis, sob camadas de gelo que nos separam de oceanos ocultos, e que a chave para encontrá-la não está necessariamente no que vemos na superfície, mas no que ocorre sob quilômetros de gelo. Para imaginar como a vida poderia existir sob o gelo de Saturno, podemos olhar para a Terra. Nosso planeta abriga micróbios extremófilos que sobrevivem em condições extremas de temperatura, pressão, radiação e química. Por exemplo, nas profundezas dos oceanos terrestres, ao redor de fontes hidrotermais, encontram-se comunidades de bactérias que prosperam sem a luz solar, alimentando-se unicamente de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e compostos minerais dissolvidos na água.
De maneira semelhante, em lagos subglaciares da Antártida, como o Lago Vostok, micro-organismos sobrevivem sob quilômetros de gelo, isolados da atmosfera durante milhões de anos. Estas analogias terrestres sugerem que os oceanos de Encélado e outros mundos gelados poderiam abrigar vida microbiana extrema, adaptada a temperaturas próximas ao ponto de congelamento da água e capaz de utilizar energia química em vez de luz solar. A vida que poderia existir sob o gelo não seria visível do exterior. Seriam organismos microscópicos, com metabolismo lento, provavelmente dependentes de gradientes químicos criados pela interação da água líquida com os minerais do núcleo rochoso. Este tipo de vida seria completamente autônomo, isolado do ambiente superficial, mas ativo o suficiente para manter ciclos biológicos básicos. Uma das características mais promissoras para a vida nestes oceanos é a presença de fontes hidrotermais. Em Encélado, por exemplo, a água expelida pelos geysers contém hidrogênio molecular, sais e compostos orgânicos, o que indica que no leito do oceano interno ocorrem reações químicas ativas. Estas condições são muito parecidas com as que permitem a vida ao redor de fontes hidrotermais na Terra. As fontes hidrotermais proporcionam energia química diretamente na água, criando microhabitats ricos em nutrientes. Organismos quimiosintéticos poderiam alimentar-se de hidrogênio e compostos orgânicos, gerando ecossistemas autossuficientes, independentes da luz solar. Mesmo em oceanos com temperaturas extremamente baixas, estas fontes de energia podem sustentar cadeias alimentares simples, onde bactérias e arqueias poderiam servir como base de um ecossistema mínimo, mas funcional. Em Titã, embora os oceanos internos de água líquida estivessem isolados do metano líquido da superfície, poderiam existir gradientes químicos semelhantes, com reações entre água, sais e compostos orgânicos. Isto sugere que, embora não se trate de vida baseada em metano, poderia haver micro-organismos adaptados a condições frias e escuras, um conceito que redefine nossa compreensão da habitabilidade. Que tipo de vida seria possível e qual não? A vida sob o gelo de Encélado ou Titã estaria limitada por vários fatores. Os organismos provavelmente seriam microscópicos, sem estruturas complexas como tecidos ou órgãos. A ausência de luz solar elimina a possibilidade de fotossíntese. Portanto, qualquer metabolismo dependeria de reações químicas, como a quimiossíntese. Isto limita a energia disponível e, consequentemente, a velocidade de crescimento e a complexidade das comunidades biológicas. Em contrapartida, formas de vida complexas como animais ou plantas seriam praticamente impossíveis nestes oceanos, devido à falta de luz, ao frio extremo e à pressão dos quilômetros de gelo. O que poderia existir seriam micróbios, possivelmente colônias de bactérias e arqueias, adaptadas para metabolizar hidrogênio, enxofre ou compostos orgânicos dissolvidos na água, de forma semelhante aos ecossistemas extremos da Terra. Estes micro-organismos poderiam sobreviver durante milhões de anos, reproduzindo-se lentamente, mas mantendo a química do oceano ativa. Em outras palavras, embora a vida fosse muito diferente da que conhecemos, seria suficiente para considerá-la um ecossistema funcional, com capacidade para interagir com seu ambiente químico e possivelmente influenciar a composição do oceano interno a longo prazo. Em resumo, os oceanos sob o gelo de Saturno e outras luas representam uma fronteira da astrobiologia. A analogia com a vida extrema na Terra sugere que micróbios poderiam prosperar, utilizando energia química e sobrevivendo em isolamento sob quilômetros de gelo. As fontes hidrotermais
atuam como fontes vitais de energia e nutrientes, enquanto a vida complexa, como organismos multicelulares, é improvável nestes ambientes. A possibilidade de vida microscópica em mundos gelados nos obriga a expandir nossa definição de habitabilidade e a buscar ecossistemas ocultos, não visíveis do espaço, mas extremamente relevantes para compreender a vida no universo. Por que estas luas mudam a busca de vida no universo? A descoberta de luas, como Encélado e Titã, transformou completamente nossa concepção de onde e como buscar vida no universo. Durante décadas, os astrônomos se concentraram em encontrar planetas do tipo Terra, com água líquida superficial, atmosfera estável e temperaturas moderadas. No entanto, Saturno e suas luas nos mostraram que a habitabilidade pode existir em lugares inesperados, redefinindo os objetivos da astrobiologia e ampliando as possibilidades de encontrar vida além do nosso planeta. Antes dos achados da Cassini, a busca de vida limitava-se principalmente a planetas rochosos dentro da zona habitável de sua estrela, ou seja, a região onde a água poderia permanecer líquida na superfície. Esta abordagem faz sentido. A vida na Terra depende de água líquida, luz solar e temperaturas moderadas. Mas as luas geladas de Saturno demonstraram que a vida pode existir em ambientes muito mais extremos. Oceanos internos protegidos por gelo, longe da luz solar, e com energia fornecida por processos químicos internos, em vez da fotossíntese. Encélado, com seus geysers de água e partículas orgânicas, e Titã, com sua química prebiótica avançada, mostram que a habitabilidade não se limita à superfície nem a planetas semelhantes à Terra. Agora sabemos que mesmo corpos pequenos e frios, se contarem com água líquida e energia química, podem ser objetivos prioritários na busca de vida extraterrestre. Estes descobrimentos têm feito com que as luas geladas se tornem objetivos principais para a astrobiologia, e não simples acompanhantes de seus planetas gigantes. Encélado e Europa, a lua de Júpiter, são exemplos perfeitos. Oceanos internos acessíveis indiretamente através de geysers, química orgânica complexa e fontes de energia contínua. Titã, embora mais distante e frio, oferece um laboratório único para estudar a química prebiótica e a bioquímica alternativa, baseada em hidrocarbonetos. A importância destas luas é dupla. Primeiro, permitem estudar ecossistemas potenciais em ambientes extremos, ampliando nossa compreensão da vida como fenômeno universal. Segundo, ensinam-nos que o tamanho e a posição de um corpo não determinam sua habitabilidade, mas sim a presença de água, energia e química ativa. Isto muda completamente os critérios de seleção de objetivos para futuras missões espaciais, focando a atenção em mundos que antes teríamos descartado por parecerem frios ou pequenos demais. Saturno e suas luas redefiniram a astrobiologia de várias maneiras fundamentais. Antes da Cassini, a busca de vida centrava-se em planetas similares à Terra, e o conceito de habitabilidade estava vinculado à luz solar e a temperaturas moderadas. Agora, a presença de oceanos ocultos sob o gelo e geysers ativos demonstra que a vida pode surgir e sobreviver em ambientes isolados, com energia proveniente de processos geológicos internos, em vez do Sol. Além disso, a química complexa de Titã sugere que a vida não precisa ser necessariamente baseada em água, abrindo a possibilidade de uma bioquímica alternativa em hidrocarbonetos líquidos. Isto amplia enormemente nossa perspectiva sobre que tipos de mundos poderiam abrigar vida e quais sinais deveríamos buscar para detectá-la. Em essência, Saturno nos mostrou que o universo poderia estar cheio de habitats inesperados,
e que as luas de planetas gigantes são laboratórios naturais onde a vida poderia prosperar sob condições extremas. Isto implica que a astrobiologia moderna não busca apenas uma segunda Terra, mas uma diversidade de mundos com potencial para processos químicos e biológicos únicos, desde oceanos gelados até atmosferas densas e mares de hidrocarbonetos. A busca de vida já não se limita a exoplanetas em zonas habitáveis. As luas de Saturno demonstram que o universo é mais diverso e surpreendente do que imaginávamos. Encélado e Titã nos ensinam que a vida pode existir em ambientes ocultos, protegida por gelo e alimentada por energia química, enquanto outras luas menos conhecidas mostram que mesmo mundos pequenos podem ser ativos e complexos. Graças a Saturno, a astrobiologia passou de buscar mundos habitáveis como a Terra a explorar a diversidade extrema de habitats possíveis, redefinindo nossos objetivos e expectativas na busca de vida extraterrestre. Estas luas não apenas ampliam nosso conhecimento científico, mas também nos convidam a imaginar formas de vida radicalmente distintas, adaptadas a ambientes que antes teríamos considerado inóspitos. A exploração de Saturno e suas luas não terminou com a missão Cassini. De fato, os descobrimentos de Encélado e Titã abriram a porta para uma nova era de missões espaciais, desenhadas especificamente para estudar a habitabilidade e a química destes mundos gelados. O que antes parecia ficção científica, agora está se transformando em planos concretos que poderiam transformar nossa compreensão do sistema solar e da vida no universo. Um dos projetos mais ambiciosos é a Dragonfly, uma missão da NASA programada para chegar a Titã em meados da década de 2030. Ao contrário das missões tradicionais que aterrissam em um único ponto, a Dragonfly é um drone rotorcraft, capaz de voar longas distâncias pela densa atmosfera de Titã. Isto permitirá explorar múltiplas regiões, desde dunas de hidrocarbonetos até possíveis depósitos de água gelada e lagos de metano, fornecendo um panorama completo da química e geologia da Lua. Dragonfly não apenas coletará amostras do solo e da atmosfera, também medirá a composição orgânica de diferentes ambientes, buscando moléculas precursoras da vida. A missão permitirá estudar como os líquidos superficiais de metano interagem com os compostos orgânicos e como poderiam se formar estruturas químicas complexas em um ambiente tão distinto do da Terra. Os resultados poderiam nos oferecer pistas diretas sobre a possibilidade de uma bioquímica alternativa, confirmando ou desafiando muitas das nossas hipóteses atuais sobre a vida em mundos gelados. Encélado, com seus geysers que expulsam água, sais e moléculas orgânicas para o espaço, é outro objetivo principal para futuras explorações. Várias agências espaciais e grupos de pesquisa propuseram missões capazes de perfurar o gelo de seu polo sul para acessar diretamente o oceano interno. Estas propostas incluem sondas que poderiam analisar a composição da água líquida, medir gradientes de temperatura, detectar moléculas orgânicas complexas e buscar sinais de vida microbiana ativa. Embora tecnicamente desafiador, a ideia de perfurar Encélado representa um avanço significativo na astrobiologia. Diferente de Titã, onde a química prebiótica está na superfície, em Encélado existe um oceano ativo que poderia abrigar vida. Uma missão deste tipo nos permitiria coletar amostras diretas de um oceano alienígena, oferecendo a primeira oportunidade de analisar vida fora da Terra em um laboratório espacial. As futuras missões a Titã e Encélado não buscam apenas confirmar a existência de moléculas orgânicas
ou de oceanos internos. Também poderiam responder a perguntas fundamentais sobre a vida no universo. Poderíamos descobrir formas de vida microbiana, sistemas químicos ativos que funcionam em condições extremas, ou mesmo estruturas pré-biológicas que nos indiquem como a vida poderia se originar em outros mundos. Além disso, esses projetos ajudarão a entender a dinâmica interna e geológica dessas luas, como são gerados os geysers, como os líquidos internos se misturam com os compostos da superfície, e como os ciclos químicos poderiam sustentar processos biológicos. Também servirão como testes para tecnologias de exploração, que poderiam ser aplicadas em outras luas geladas ou exoplanetas, ampliando nossa capacidade de estudar mundos potencialmente habitáveis, além do sistema solar. Nas próximas décadas, voltar a estas luas não será apenas um objetivo científico. Será uma oportunidade para experimentar, aprender e redefinir os limites do possível na busca por vida em ambientes extremos. Cada missão nos aproximará mais de responder a uma das perguntas mais fundamentais da humanidade. Estamos sozinhos no universo? O grande dilema: estamos preparados para encontrar vida? Explorar luas geladas como Encélado e Titã nos aproxima de uma pergunta que transcende a ciência. O que ocorreria se realmente encontrássemos vida extraterrestre? Não se trata apenas de evidência científica. Também enfrentamos um dilema filosófico e cultural que poderia transformar nossa visão do universo e de nós mesmos. Do ponto de vista científico, a descoberta de vida em um oceano alienígena revolucionaria nossa compreensão da biologia. Confirmaria que a vida não é um fenômeno único da Terra, mas um processo natural que pode surgir em condições muito diversas, inclusive em mundos isolados, sob quilômetros de gelo, ou em ambientes dominados por metano líquido. Isso obrigaria a redefinir a teoria da evolução, a bioquímica e os critérios de habitabilidade, ampliando a busca por vida a lugares que antes considerávamos impossíveis. Além disso, os dados sobre bioquímica alternativa, metabolismos extremos e adaptação a ambientes isolados poderiam inspirar novas tecnologias e estratégias para explorar exoplanetas, bem como aplicações em biologia sintética e medicina. A ciência ganharia um impulso sem precedentes, mas também enfrentaria desafios para interpretar e classificar formas de vida que não se encaixam em nosso quadro tradicional. Encontrar vida extraterrestre teria um impacto profundo na filosofia e na percepção da humanidade. Durante séculos, nos consideramos únicos e centrais no cosmos. Uma descoberta de vida microbiana, ou mesmo pré-biótica em Saturno, nos obrigaria a reconsiderar nossa posição no universo. Somos realmente especiais, ou apenas uma de muitas formas de vida que surgem naturalmente quando existem água, energia e química? Esta descoberta também poderia gerar debates sobre ética e responsabilidade. Temos o direito de interagir ou alterar ecossistemas alienígenas? Deveríamos proteger esses mundos da contaminação terrestre, mesmo que a vida encontrada seja microscópica. A possibilidade de vida em lugares tão remotos questiona nossa noção da vida como um fenômeno exclusivamente terrestre e nos convida a pensar no universo como um espaço compartilhado, com leis e processos que vão além da nossa experiência cotidiana. Finalmente, encontrar vida sob o gelo de Encélado ou Titã mudaria radicalmente nossa perspectiva cósmica. O universo deixaria de ser um espaço frio e vazio, cheio de mundos estéreis, e se tornaria um lugar onde a vida é um fenômeno possível, resiliente e diverso. Isso teria repercussões na cultura, na educação e na filosofia, inspirando novas narrativas sobre nossa conexão com o cosmos
e a natureza da própria vida. O grande dilema não é apenas científico, mas existencial. Devemos nos preparar para uma mudança de paradigma que afetará como nos vemos a nós mesmos e como entendemos nosso lugar no universo. A preparação implica não apenas tecnologia e conhecimento, mas também reflexão ética, filosófica e cultural, para enfrentar uma descoberta que poderia redefinir a história da humanidade. Ao longo desta viagem pelas luas de Saturno, descobrimos que nosso sistema solar é muito mais complexo e surpreendente do que jamais imaginamos. Encélado, com seus géiseres que disparam água ao espaço e seu oceano oculto sob o gelo, nos mostrou que até as luas mais pequenas podem ser mundos ativos e potencialmente habitáveis. Titã, com sua atmosfera densa, mares de metano e química pré-biótica avançada, nos ensinou que a vida poderia surgir sob condições radicalmente diferentes das da Terra. Mas o mais fascinante de tudo é que esses mundos nos obrigam a repensar nossa visão do universo e da própria vida. Já não buscamos unicamente planetas tipo Terra. Agora sabemos que a vida poderia existir em lugares extremos, ocultos sob camadas de gelo, longe do Sol, e em ambientes químicos que desafiam nossa imaginação. Cada descoberta, desde as fraturas de Dione até os possíveis oceanos de Mimas, nos lembra que o cosmos está cheio de segredos, esperando ser revelados. As futuras missões, como o Dragonfly em Titã, ou propostas para perfurar o gelo de Encélado, representam a promessa de um novo capítulo na exploração espacial. Essas sondas não apenas nos permitirão entender melhor a geologia e a química dessas luas, mas poderiam encontrar sinais de vida ou processos biológicos ativos, mudando para sempre nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Enquanto observamos estes mundos à distância, devemos lembrar que cada dado, cada fotografia e cada análise química é um passo rumo à possibilidade de responder a uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos sozinhos no cosmos? As luas geladas de Saturno nos mostram que a resposta poderia estar mais perto do que pensamos, oculta sob gelo e química complexa, pronta para nos surpreender. Se você quiser desfrutar destas histórias e descobertas de uma maneira mais confortável, pode baixar as narrações completas pelo link do vídeo. Assim poderá ouvi-las sem interrupções nem anúncios irritantes e mergulhar no mistério de Saturno e suas luas a qualquer momento, seja durante uma viagem, em casa ou enquanto estuda. Obrigado por nos acompanhar neste percurso pelas luas geladas de Saturno e seus segredos ocultos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre exploração espacial e astrobiologia. Seu apoio nos ajuda a seguir criando vídeos que despertem a curiosidade e a imaginação sobre nosso universo. E lembre-se, cada vez que você olha para o céu, está olhando para mundos que poderiam mudar nossa forma de entender a vida. Portanto, inscreva-se, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e siga explorando conosco os mistérios mais fascinantes do cosmos. Nos vemos na próxima aventura espacial.